trabalho que eu vou falar hoje é um trabalho que foi feito em parceria com os professores Francisco Júlio e Romildo. Nesse trabalho, a gente vai tratar desse tipo de problema aqui, desse problema P. É um problema que apresenta uma não linearidade oscilante e a gente vai tratar dele em todo o RN. Tratar da existência de solução e da multiplicidade de solução. Em relação à função f, a gente vai pedir que a função, que a não linearidade seja uma função contínua e que ela tenha as seguintes características. Ela na origem, ela seja maior ou igual que zero, ela tenha 2m menos 1 zeros, e aí a gente pede que ela seja maior ou igual que zero no intervalo, nos intervalos BK, AK menos AK mais 1, e que ela seja menor ou igual que zero nos intervalos da forma AK, BK, entre os zeros, né? E a gente pede essa condição F3, que é uma condição de área. Basicamente, a não linearidade que a gente está tratando, ela tem mais ou menos essa cara aí, com zeros dessa forma, e essa condição de área que a gente está pedindo vai garantir para a gente que os morrinhos que estão apontados para cima, né, tem área maior do que os morrinhos que estão voltados, os vales, né, para baixo, né? A gente considera, em relação ao peso, para tratar desse problema no RN, a gente considera hipóteses técnicas que a gente já vem usando ao longo de alguns trabalhos que a gente está fazendo no RN, que daqui a pouco eu vou citar alguns. Então, esse tipo de problema com não linearidade oscilante, os primeiros trabalhos que a gente tem referência aí são os trabalhos do Brown e Gooding. Esse trabalho foram feitos para operadores ordinários e eles mostram a existência de N soluções, certo? Certo. Então, depois desse trabalho do Brown e Gooding, a gente tem um trabalho do Reis, que melhora esse trabalho do Brown e Gooding. O Reis já considera o caso de equações diferenciais parciais, ele usa argumentos de minimização e da teoria de Leray-Chalder, teoria do grau de Leray-Chalder, para garantir a existência e a multiplicidade de solução para esse problema. Na verdade, ele tem condições análogas às que a gente considera, e ele mostra esse teorema aqui, certo? Garante multiplicidade de solução. Posteriormente, tem um trabalho do Di Jairo, em que ele usa simplesmente método variacional e tem condições parecidas com as condições lá do Reis, e ele mostra também existência e multiplicidade de solução. Além disso, ele põe essa condição F4 e ele mostra a formação de uma camada de fronteira. Quer mostrar que essa solução, o lambda que está sendo obtida, ela converge para A quando o lambda vai para mais infinito, certo? Para operadores mais gerais, a gente tem os trabalhos aí do Lock-Schmidt, que é um trabalho muito legal, que orientou muito o nosso trabalho, que considera o caso do P laplaciano. Tem também o trabalho do Hawking e Sim, que considera o caso do P de X laplaciano. E aí tem os trabalhos do Júlio, com o pessoal do Pará, que considera o caso do PQ laplaciano, e o caso do Φ laplaciano, que é o Júlio com o pessoal lá de Goiânia, né? Com relação a trabalhos no RN, eu gostaria de citar aqui os trabalhos do Edelcio e Rumbos, que, vamos dizer assim, é um trabalho pioneiro que segue essa ideia aí do peso, como a gente está tratando. E aí tem o Cláudio Ono, junto com o Romildo e o Marco Aurélio, seguindo como referência esse trabalho, fizeram um trabalho usando bifurcação para mostrar um problema no RN, usando esse maquinário que a gente desenvolveu, que no caso, usando um maquinário parecido com esse que a gente vai usar aqui no nosso trabalho. Posteriormente, eu, Romildo e o Cláudio Ono fizemos dois trabalhos envolvendo o Laplaciano fracionário em todo o RN, com essas hipóteses do peso, do jeito que a gente está fazendo, a gente está usando aqui. Então, o primeiro resultado que a gente garante aqui no nosso trabalho é um resultado técnico que vai garantir que se eu pegar G, uma função que ela é positiva para T negativo, e que ela vai ser negativa a partir de um certo S0, então, um problema dessa forma aqui, ele vai ter solução, qualquer solução fraca de um problema da forma P, vai ser maior ou igual que zero quase sempre,
e ele vai ter norma L infinito menor ou igual do que o S0, que é esse mesmo S0 que está aparecendo aqui nessa condição aqui da G, né? Esse resultado vai ser importante para a gente, para garantir tanto que as soluções que a gente vai encontrar para os nossos problemas são soluções positivas, na verdade, não negativas, a positividade a gente ganha depois, como também para a gente conseguir distinguir as múltiplas soluções que nós vamos encontrar. O próximo passo que a gente faz é considerar essa não linearidade truncada, FK, e a primitiva dela, e a gente considera agora esse problema PK, esse problema auxiliar PK, que tem funcional energia associada, esse K lambda, certo? A partir da propriedade P2, a gente garante, uma dos resultados obtidos lá pelo Edelci-Rumbus, que o D12 do RN está imerso compactamente no L2 com peso, né? Aqui eu vou usar só a imersão contínua para garantir que esse operador IK lambda do nosso problema ele é coercivo e ele é limitado por baixo. Ele sendo coercivo e limitado por baixo, eu uso resultados de minimização para garantir que eu tenho, para esse IK lambda, um ponto crítico, o K, certo? Usando a teoria do potencial de Riesz, eu garanto que essa solução, o K, ela é descrita dessa forma aqui. Ok? E aí, usando esse fato, o fato de que FK é limitado, eu vou conseguir que o K de x é menor ou igual do que C sobre a norma de x elevado a n-2, é uma consequência da propriedade P3, e eu consigo que essa solução que eu estou encontrando, ela se anula no infinito. Além disso, pelo primeiro lema lá que a gente apresentou, essa UK mora entre o 0 e o AK. Certo? Agora, o que eu quero fazer é assim, mostrar que quando eu tenho diferentes truncamentos, essas soluções que eu vou encontrando, diferentes funções de truncamentos, as funções que eu vou encontrando, elas são distintas. Então, para isso, eu vou querer mostrar que a energia, que a norma L infinita da UK fica acima desse nível AK-1. Certo? Beleza. Então, é o que a gente faz nesse próximo lema, que é o lema 4. Então, para mostrar isso, a gente precisa garantir que é possível fixar um lambda K de forma que se W for uma função D12, a gente mostra primeiro que é suficiente mostrar que se W é uma função D12, com W maior ou igual que 0, e a norma é infinita de W menor ou igual que K, então vale essa desigualdade em 2 aqui, e de fato, se essa desigualdade em 2 não valer, a gente chegaria nessa desigualdade aqui, que é uma contradição que contradiz, certo? Se eu tivesse necessariamente o K menor ou igual do que a K-1, chegaria nessa desigualdade que contrariaria, que é uma contradição com 2. Então, eu vou tentar mostrar que vale 2, certo? Vou mostrar que vale 2. Beleza. Então, pela condição F3, que é a condição de área, eu garanto que esse alfa aqui ele é um número positivo. Então, eu tomo uma função D12 que está entre 0 e o AK-1 quase sempre. Eu consigo fazer essa estimativa aqui. Como esse peso, a gente está supondo que é uma função que está em L1. Então, para um epsilon positivo, eu vou conseguir fixar um raio suficientemente grande de forma que essa integral aqui seja menor do que epsilon. Então, eu fixo uma função WR, que vai ser dentro da bola, constante igual a AK, e ela fica limitada fora da bola, certo? Ela está sempre abaixo do AK, e com essa função, eu consigo fazer essa próxima estimativa aqui, onde C é esse máximo de FS com S variando entre 0 e AK. Então, para toda U que está em D12, com U entre 0 e o AK-1, a gente vai conseguir fazer essa continha aqui, e aí eu vou fixar um epsilon de forma que esse número aqui, eta, que é o alfa, norma L1 de P, menos o epsilon, seja positivo. E aí, tomando o W como sendo a WR, eu faço a diferença dos funcionais de energia IK lambda de W, com IK lambda IK-1 lambda de UK-1, eu mostro que isso aqui é menor ou igual do que essa diferença, que para minha escolha do eta, ela vai ser, e pegando o lambda aqui suficientemente grande,
essa diferença vai ser negativa, certo? Beleza. Então, quando eu junto aí os lemas de 1 até 4, eu obtenho esse teorema que garante que, sob as condições F1 e F3, e as condições sobre o peso P1 e P3, para lambda suficientemente grande, P tem pelo menos M-1 soluções não negativas, o 1 até o M-1, que são L infinito, e que a norma L infinito dela satisfaz essa desigualdade, certo? Então, mostrei um resultado de existência e multiplicidade de solução. O próximo passo que a gente foi analisar no nosso trabalho foi, assim como o de Jairo, tentar mostrar a formação de camada de fronteira. Então, a gente considerou esse problema 3 aqui, e a gente vai pegar a função f, ela saindo do zero, f de 0 igual a 0, e f de A1 igual a 0, certo? E a f de t sendo positiva para t entre 0 e o A1. A gente está considerando que na saída a derivada seja positiva com maior do que o primeiro alto valor, né, desse problema 3. Beleza. Então eu defino aqui a ideia de sub-supersolução para o meu problema. Eu mostro que é possível construir uma sub-supersolução para o meu problema. No caso, não é esse problema 3. Esse problema 3 é o problema de alto valor. É aquele problema original que aqui aparece f de u, né? Então, eu vou construir uma solução para esse problema. Para isso, eu uso o fato de que a derivada à direita do zero ela é maior do que lambda 1. Então vai existir um t0 de forma que f de t sobre t é maior do que lambda 1. Então, f de t é maior do que lambda 1 vezes t, para t entre 0 e t0. E aí eu vou pegar a φ1 sendo a primeira autofunção, e eu mostro que para epsilon suficientemente pequeno, eu tenho que epsilon φ1 é menor do que t0. E aí, quando eu aplico aqui o Laplaciano, menos Laplaciano de epsilon φ1, como o φ1 é uma autofunção, isso aqui vai ficar lambda 1 p de x epsilon φ1, que isso aqui vai ser menor ou igual do que p de xf de epsilon φ1 por essa desigualdade aqui em cima. Certo? Então, pegando o lambda suficientemente distante de 1, então eu vou ter que o menos Laplaciano de epsilon φ1 vai ser menor ou igual do que lambda p de x f de epsilon φ1, mostrando aí que a φ1 é uma subsolução. O outro problema da gente foi garantir a existência da super, né? Então, para mostrar a existência da super, eu considero uma função que está em nível 2 de interseção com L infinito, que é a solução desse problema aqui, problema 5. Eu tomo essa FTU sendo o máximo da f de t. A gente consegue perceber que essa FTU é não decrescente, que vale essa estimativa aqui do limite de FTU de S sobre S é igual a 0. Então, escolhendo um M que depende de lambda, que é suficientemente grande, eu tenho essa desigualdade, certo? Então, para esse lambda suficientemente grande, eu vou ter que o barra da forma M vezes E vai ser a minha supersolução, certo? Só fazendo a continha aí, a gente chega aqui a essa supersolução. Então, além disso, a gente mostra que a norma D12 dessa parte aqui vai para 0 quando o epsilon vai para 0. Quando o epsilon está suficientemente... Essa norma aqui é 0 para epsilon suficientemente próximo de 0, para epsilon suficientemente pequeno. Então, com isso, a gente garante que ME é maior ou igual do que epsilon φ1 em Rn. Então, eu tenho que a minha super é maior que minha sub, e aí eu consigo usar, vou conseguir usar o resultado de sub e supersolução, né? A gente escreveu aqui o resultado, a gente usou o teorema do ponto fixo de Schaefer para garantir que se o lambda pertence a P, tal que o lambda é um elemento desse conjunto aqui, que está entre a sub e a super, certo? Para garantir que existe, né, essa solução lambda que está entre a sub e a super, é o lema 5. Beleza. E aí a gente foi mostrar que a formação da camada de fronteira. A gente mostrou que essa U lambda, que é a solução não trivial do problema P, que foi construída, que
está entre a sub e a sub, a partir do resultado sub e subsolução, o lambda vai convergir para 1 quando o lambda vai para mais infinito. Certo? Certo? Essa convergência em LP log. Então, para isso, a gente pegou aqui, a gente tem que menos Laplaciano de u lambda é igual a lambda p de x f de u lambda, por ser solução. Escrevemos aqui na formulação fraca, isso aqui para todo φ no espaço das funções testes. Então, usa aqui green, né? Usa aqui green. E aí, como a minha u lambda, as soluções que eu tenho para o meu problema P são limitadas, então eu posso passar o limite aqui, com o lambda para mais infinito, isso aqui vai ser 0. E aí, eu garanto que P de x f de u lambda vai para 0 nesse espaço de linha. Então, tomando K um conjunto compacto, para cada eta maior que 0, nós conseguimos mostrar que, em medida, esse conjunto vai para 0 aqui, quando o lambda vai para mais infinito. Então, a gente faz aqui a norma LP sobre esse conjunto K de u lambda menos A1. Fazemos aqui a estimativa, dividimos para o lambda menor ou igual do que A1 menos zeta, para o lambda maior do que A1 menos zeta. Fazendo as continhas aqui, a gente mostra que esse limite é menor ou igual do que eta P, medida de K, para todo eta positivo. Então, eu consigo garantir que vale essa convergência em set, né? E a última parte do nosso resultado é mostrar que a condição, aqui baseado no artigo do Log-Schmidt, é mostrar que a condição de área ela é uma condição suficiente, aliás, desculpa, uma condição necessária. Então, se eu tenho uma solução para o problema P0, necessariamente, uma solução não negativa para o problema P0, necessariamente eu tenho que ter essa condição de área aqui em 8, certo? Então, para provar esse teorema, a gente vai basicamente considerar o caso F2, né? Para não ficar sobrecarregando muitas notações. Como a F2 está em L infinito aqui, a gente consegue garantir que as soluções que a gente está encontrando, elas são, na verdade, 1. Então, o primeiro resultado da gente foi garantir esse resultado aqui esse resultado de sub-super-solução, mas que tem uma monotonicidade aqui da sub e da super, né? Certo. Então, como foi que a gente fez a demonstração desse problema? A gente considera essa função ρ e define esse problema auxiliar aqui, P de A. Associado a esse problema auxiliar, a gente tem um funcional energia, vamos dizer aqui a primitiva da ρ. A gente usa o método de minimização para obter uma função U que está em D12 do Rn, tal que vale essa igualdade, certo? Então, a gente considera a φ sendo a parte positiva a sub menos a U, né? E aí a gente faz umas continhas para obter essa estimativa aqui e a gente garante que a norma L2 aqui do gradiente da sub menos a U, da parte positiva da sub menos a U, é menor ou igual que 0, e com isso a gente tem que a sub é menor ou igual do que a solução U. Analogamente, nós garantimos que a super está por cima da U, certo? A super está por cima da U. Então, a gente define sigma sendo a coleção de todas as soluções U de 9 que são dominadas pelas sub e super soluções. Então, a gente vai garantir que esse conjunto sigma ele é uniformemente limitado em D12 do Rn. Primeiramente, usando o fato que a F2 é limitada, né? A função de truncamento é limitada, eu chego nessa primeira estimativa. Então, eu tenho que a norma D12 da U ela é menor ou igual do que C. Eu considero uma sequência ordenada uma família ordenada de soluções em sigma. E aí a gente tem essa sequência UN aí, né? A gente consegue extrair essa sequência UN, que é uma sequência limitada e, portanto, converge fraco em D12 do Rn. Como a gente tem inversão compacta, que eu já tinha dito anteriormente, lá do resultado do Edelci-Rumbus,
eu vou garantir que a UN converge para U no L2 com peso do Rn. E, consequentemente, eu tenho convergência pontual aqui em Rn. Tá? Dessa convergência pontual, a gente garante que essa U que a gente está trabalhando, ela é uma função que está entre a sub e a super, e aí a gente também tem essa convergência aqui quase sempre, e consegue essa limitação, e tem essa limitação aqui, por uma função em L1, usa o teorema da convergência dominada e garante que a U é uma função que está em sigma. Então, visto isso, a gente pode aplicar o lema de Zorn para garantir que esse conjunto sigma ele tem elementos maximais e minimais, né? Que era uma das partes lá do nosso resultado, né? Que a gente consegue essas soluções maximais V barra e V barra embaixo para o nosso problema, solução maximal e solução minimal. Certo. Uma parte técnica aqui do nosso trabalho era mostrar que o máximo e o mínimo de duas soluções, de duas subsoluções, é uma subsolução. Na verdade, eu escrevi que o máximo de duas soluções é uma subsolução. Isso é um resultado que a gente estava na literatura, por exemplo, no artigo do Suez, daqui a pouco eu mostro a referência, e aí a gente tentou repetir, mostrar aqui a referência, ele não foi, deixa eu voltar aqui. Certo, então como foi que a gente mostrou isso? A gente pega o 1 e o 2, duas soluções do problema 9. A gente sabe pela teoria da representação do potencial de Riesz que essas soluções podem ser representadas dessa forma. Então, com isso, a gente já garante que essas soluções que nós encontramos, elas são soluções contínuas e que estão no W2P lock, certo? Então, seguindo aqui as ideias do artigo do Suez, a gente mostra que a gente define V estrela como sendo o máximo dessas duas soluções, o 1 e o 2, e a gente vai mostrar que ela é uma subsolução. Para isso, a gente usa a desigualdade de Cato, que é dada nessa referência 14. A gente usa essa desigualdade de Cato, que vale para toda W em W2 um lock. Então, como a 1 e o 2 está em W2 um lock, a gente, só fazendo as continhas aqui diretas, a gente consegue essa estimativa em 15. Certo? Mostrando que essa função V estrela, de fato, é uma subsolução para o problema. Mesma coisa, a gente repetiria o argumento para mostrar que a V estrela embaixo é uma supersolução para o nosso problema. Então, de posse desse resultado, a gente nós podemos mostrar que se U é uma função C1, uma solução não negativa, uma solução fraca, não negativa, de classe C1 do problema 9, então, necessariamente, o F0 é maior do que zero. Desculpa, se F de zero é maior do que zero, então U é uma solução positiva. A gente tinha mostrado anteriormente que as soluções que a gente encontrava era maior ou igual que zero. Aqui a gente está vendo que, necessariamente, se o F de zero for maior do que zero, as soluções são, de fato, positivas. Então, foi importante aqui, o grande trabalho que a gente teve foi garantir a cara das sub e super soluções para esse problema, né? Então, a gente considerou essa função beta, que ela é zero na bola de centro zero e raio R, e ela é epsilon x 2 menos n, certo? Aqui, para a gente chegar nessa ideia dessa subsolução, foi muito relevante o trabalho do Claudio No com o Romildo e o Marco Aurélio. Tem uma estimativa lá que é relevante para que a gente consiga mostrar que beta, de fato, é uma subsolução. Então, a gente consegue garantir que a beta fica abaixo da U de x e que necessariamente eu vou ter uma solução minimal, sigma, que está entre a beta e a U de x, para todo x. Então, trabalhamos depois para mostrar que essa solução minimal ela é radialmente simétrica. Então, a gente faz aqui, a gente define essa H da norma de x sendo a sigma x, e aí a gente faz as contas padrão aqui, calculando as derivadas e abrindo as expressões aí da sigma.
E como ela é uma solução fraca de nova, a gente tem essa expressão e mais alguns cálculos, a gente tem, como a H é de classe 1, a gente tem essa igualdade 16, certo? E a gente consegue mostrar que a derivada da H no zero, ela é zero, que é a limite da H de R quando R vai para mais infinito. Então, aqui é uma parte bem técnica, né? A gente vai fazendo as continhas aqui com as derivadas e chega no fato de que a integral de A1 até A2 da f de s ds é maior ou igual do que essa integral aqui, que é positiva. Aqui está as referências, como eu falei para vocês, fortemente a gente se baseou aqui nesses 3 primeiros trabalhos, que são os trabalhos que a gente, nos 2 primeiros, eu, Claudio e Romildo, a gente estava trabalhando com problemas no RN envolvendo o Laplaciano fracionário. Esse terceiro problema é o trabalho que está na tese do Romildo, em que o Claudio e o Marco Aurélio estudaram esse problema via bifurcação. Aqui estão os artigos pioneiros, né, do Brau e Budin, que são os primeiros artigos que tratam com a existência e multiplicidade de solução para problemas com a não linearidade oscilante. Aqui as referências dos trabalhos do professor Júlio envolvendo esse tema. Aqui eu estava esquecendo aqui o Dancer e o Suez, né, que é o trabalho que nos ensinou ali para como é que a gente devia abordar aquela parte de mostrar que a sub e a super, que o máximo e o mínimo da sub e da super, elas ainda são, desculpa, que o máximo de 2 soluções é uma solução para o problema. Aqui tem a referência de Jário, do Edelci Rumbos, do Reis também, que é um artigo que nos ensina muito sobre esse problema com a não linearidade oscilante, e aqui da desigualdade de Cato. Então, era isso que eu tinha para falar. Agradecer mais uma vez a vocês